Olá, queridos amigos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pelas dádivas deste dia. Que possamos agora estudar uma página que venha falar de perto ao nosso coração, para aprendermos com o teu Evangelho as lições de amor, de força e de coragem para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, como fazemos todos os dias. E a lição que nos vem hoje é do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item que nós vamos estudar é o item 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro e depois os mais jovens. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não peques mais. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 13. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente
do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio? Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse e nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima do resto recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que se dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Bem, esse é um trecho belíssimo do Evangelho, neste capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E neste item 11, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Bem, este capítulo tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o que é ser misericordioso? O que é ter misericórdia? Significa sermos capazes de relevar, de perdoar incessantemente as faltas das outras pessoas. O ser mais misericordioso que existe é Deus, a sua misericórdia é infinita, e Deus nos perdoa a todo momento os erros que cometemos. E neste capítulo, esse item número 11, ele vem nos trazer aquele episódio da vida de Jesus, onde foi trazida até ele uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E os escribas e fariseus que trouxeram aquela mulher até Jesus, eles queriam a opinião de Jesus do que fazer, uma vez que pela lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada. Já falamos isso em outras oportunidades, que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles buscavam o tempo todo colocar questões, perguntas, situações para Jesus, com o único objetivo de testar a resposta do mestre
para talvez incriminá-lo de não seguir a lei de Moisés. Então eram perguntas muitas vezes capciosas, feitas com segundas intenções, não porque aquelas pessoas desejassem a orientação de Jesus, mas porque desejavam confrontá-lo com os ensinamentos de Moisés, para, no caso de Jesus, contradizer algum ensinamento que Moisés tinha dado 1500 anos antes, essas pessoas pudessem ter contra Jesus uma prova para incriminar. E quando essa mulher foi trazida a Jesus, ele teve uma atitude muito curiosa. Ele abaixou-se, ficou escrevendo com o dedo sobre a terra e aguardou aquelas pessoas dizerem por que o estavam procurando. E eles ficaram perguntando o que Jesus achava que devia ser feito com aquela mulher. E Jesus levantou-se e deu-lhes uma resposta surpreendente. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ao fazer isso, aquelas pessoas, quando Jesus fez isso, aquelas pessoas ficaram numa situação muito difícil diante da sua própria consciência, porque todas elas sabiam que não estavam sem pecado, que algum pecado tinham cometido naquele dia, nos dias anteriores, que alguma falta, alguma atitude negativa eles tinham praticado. Eles não estavam sem pecado. Eles não estavam puros, o coração deles não estava puro, a ponto deles se sentirem em condições de julgar aquela mulher. E aí, quando Jesus colocou essa situação, eles foram simplesmente saindo da praça e indo embora, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com aquela mulher e ele lhe perguntou: onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu que não. E Jesus maravilhosamente diz: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Então, nesse ensinamento, Jesus nos apresenta duas lições preciosas. Primeiro, que nós não podemos cobrar dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos. Nós sabemos que muitas e muitas vezes, nas nossas relações com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, muitas e muitas vezes nós cometemos o erro de cobrar dessas pessoas, de exigir dessas pessoas atitudes que nós mesmos não cometemos, nós mesmos não praticamos. Então, como eu vou exigir do outro algo que eu não sou capaz de fazer? Isso não é justo, isso não é uma medida aprovada por Deus. Então, quando Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele estava nos ensinando que antes de julgar, antes de colocar o dedo em riste diante da falta de alguém, eu devo me perguntar se eu tenho autoridade moral para fazer essa reprimenda. Porque só tem autoridade moral aquele que vai pedir ao outro algo que ele próprio já cumpre, que ele próprio já faz.
Então essa é a primeira lição maravilhosa que Jesus nos traz nesse episódio. E a segunda lição, quando ele diz à mulher: vá e não peques mais. Porque errar é algo muito comum na vida de todos nós. Mas a partir do momento em que nós percebemos que uma atitude nossa está errada, é preciso nos corrigirmos em relação àquilo no futuro. Jesus dizia isso também para todos aqueles a quem ele curava. A pessoa estava doente, estava sofrendo de um determinado mal, procurava Jesus. Jesus curava essa pessoa. E em seguida ele dizia: vá e não peques mais. Por quê? Porque aquela pessoa tinha adoecido porque ela estava cultivando maus sentimentos, maus pensamentos, más atitudes em relação ao seu próximo. Então tudo isso se transformava numa energia negativa que prejudicava, que afetava a saúde daquela pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa ficava curada, Jesus dava essa recomendação, porque se aquela pessoa fosse voltar a ter o mesmo comportamento, a doença retornaria. Então, essas duas lições trazidas nesse episódio da mulher adúltera são lições para nós aprendermos para a nossa vida. Não vamos julgar ninguém, não vamos condenar ninguém, porque nós mesmos cometemos muitos erros. Vamos sim observar muito atentamente os nossos erros. E quando percebermos que estamos errados em alguma coisa, nos arrependemos sinceramente disso, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes para não cometer de novo o mesmo erro. Que possamos refletir sobre isso, porque é como diz a lição: com o mesmo rigor que eu julgar os outros, eu também serei julgada pela minha consciência. E se nós queremos ter a nossa consciência tranquila, vamos começar a agir de forma mais solidária, tendo misericórdia dos outros, tendo essa capacidade de relevar, de perdoar, de compreender que muitas e muitas vezes a pessoa erra por uma invigilância, por uma informação errada. Ela não erra porque ela tinha a intenção deliberada de nos atingir com alguma coisa. Então tenhamos misericórdia dos outros, porque nós mesmos precisamos muito da misericórdia de Deus nosso Pai. E assim, queridos amigos, nós vamos agradecer a oportunidade desse estudo de hoje e agradecemos com vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. Vibremos com muito carinho por todos os países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria, os conflitos. Vibremos pelo nosso amado Brasil, a nossa terra querida. Vibremos pelos nossos governantes e por todo o povo brasileiro. Vibremos por todos os lares, para que Jesus possa abençoar cada lar, com bênçãos de paz, alegria, perdão, tolerância. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos e presídios. Por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos neste momento pelos irmãos que não têm um lar para retornar,
que vivem nas ruas e por aqueles que estão dominados pelos vícios. Vibremos por nossos familiares e nossos amigos, pedindo a Jesus que possa abençoá-los neste momento, com todas as energias que necessitam para enfrentar as dificuldades da vida. Vibremos agora com muito carinho Vibremos agora com muito carinho pelos nossos vizinhos, do nosso prédio, da nossa rua, do quarteirão e do bairro. Vibremos pelo CAE, a Casa Espírita que nos recebe, para o trabalho, assistência espiritual e o estudo. Vibremos pelos alunos e pela equipe da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vibremos neste momento por alguém que passa pela nossa mente e que nós pedimos a Jesus que cuide desta pessoa, dando a ela a serenidade e a paz que ela necessita. Vibremos agora pelo nosso lar, pedindo a Jesus por nós e por todos aqueles que habitam conosco. E finalmente, Senhor, nós pedimos licença para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos ter um excelente dia, restante de dia, uma ótima noite de sono, e possamos amanhã acordar renovados para mais um dia. Um grande beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser.